ser. É onde Deus coloca, sabe o que, gente? Muito importante. Toda a teologia do Antigo Testamento. Ele vai dizer para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça. Ali, Deus está falando para uma redenção. Que da mulher viria um que ia esmagar Satanás, que ia destruir Satanás. Aí a gente vai ter, logo depois disso, depois da queda, a separação. Deus expulsa o primeiro casal do paraíso. E a gente vai ver o primeiro homicídio, que é Caim mata seu irmão Abel. Só que esse homicídio é muito maior do que a gente pensa. Não é um simples homicídio de inveja, não é um simples, né? Ali tem uma implicação muito grande. Eu falei aqui, Satanás, quando levantou Caim para matar Abel, estava pensando o quê? Eu falei isso aqui. E Abel seria? E Abel seria o Messias. É forte. Ele achou, por quê? Porque a gente vai perceber agora que a história da Bíblia é a história da redenção. Deus não colocou os livros, Deus não escreveu, Deus não inspirou Moisés apenas para trazer a história do mundo, como ele criou o mundo. Não. A história da Bíblia é a história da redenção. É a história de como Deus proveu o seu Filho para nos salvar. Então, quando acontece isso, a gente vai ter que o mundo vai ser dividido em duas linhagens. A linhagem piedosa, que é a linhagem de Sete, que ficou no lugar de Abel, e a linhagem ímpia, que é a linhagem de Caim. Então, isso a gente vai falar agora. Isso que eu falei aqui. Então, vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4. Eu vou pedir para um dos alunos ler. Para Abel. Quem é o nome dessa pessoa? Sete. Através de Sete se começa de novo a linhagem piedosa. Olha que coisa interessante. Então, o propósito dessa sessão é mostrar como o Senhor proveu a substituição de Abel, que foi morto, né? Porque o inimigo achou que ele era o Messias. Você não pode perder isso de vista, né? O justo, a civilização ímpia se espalhara por meio do descendente de Caim, né? A linhagem piedosa tem continuidade com o nascimento de Sete, que significa broto ou compensação. Então Deus vai dizer assim, o capítulo 1, a Bíblia que é muito importante, versículo 25. Tornou Adão a conhecer. A gente vai ter que não vai existir essa palavra sexo no Antigo Testamento, porque os judeus achavam essa palavra indecorosa. Então você vai ter aqui uma figura de linguagem. Ele sempre vai dizer conhecer, nunca vai dizer exprimir. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Então a partir daí recomeça a linhagem piedosa. E ela diz: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E quem não é? Por quê? Pelo que eles casaram com as irmãs. Sim. Então, assim, de forma sanguínea, porque é a mesma linhagem, né? Então, seria um coração que difere aí essa linhagem assim, piedosa e impiedosa? Sim, porque você vai ter uma boa pergunta, porque você vai ter Noé, que vai ter 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a descendência piedosa está em Sem, e não em Cã e Jafé. Coisa interessante, né? Então a gente vai ver que Deus traçou a linhagem pelo qual viria o Messias, que esmagaria a cabeça de Satanás. Então Deus vai traçar. Dos filhos de Jacó tem 12 filhos, através de Judá. Coisa interessante. Então a Bíblia sempre vai focar nesses que vai dar continuidade à linhagem piedosa. Então a diferença seria só coração. Separados de Deus. E lá no final é que eles voltam, né? Que Adão se volta para Deus. E parece que será verdade. Se você for ao texto, o Senhor foi dizendo: só se começa a invocar o nome do Senhor a partir de Deus. Então, realmente Adão e Eva continuaram com a sua aliança pecada depois que eles foram expulsos. Aí você vai ver aqui em Gênesis. Quer dizer que houve arrependimento, né? Sim. Mas aí também você percebe que da idade de Caim e Abel
ou melhor, desde o pecado, né? Como diz que o pecado, desde o pecado até o nascimento de Enos, aí vem Abel, vem Sete e vem o filho de Sete. Para depois começar. É isso, para depois se começar a invocar. Então, você percebe que foi um tamanho muito grande, uma distância muito grande que ficaram sem relacionamento com Deus. Isso mesmo. Então a gente vai ver aqui, voltando aqui no texto, que Deus ele vai achar, depois de Enos, graça e Noé. E o que vai acontecer nesse período, que está aqui no capítulo 5, ele vai falar sobre os nomes de Sete, Matusalém, os homens vão viver aqui muito tempo. Mas a partir do capítulo 6, olha